Om Orgen Yujin Ubjan San Pemage Sadom Pola Yatsen Chogin Yodrumye Pemajun Neje Sudran Kordo Kadro Mampekor Cheche Je Sodadrupche Jinji Lapche Jesus Sao Guru Pema Si Je Hum Om Orgen Yujin Jansan Pema Gesadom Pola Yatsen Chogin Yodrubnye Pema Jun Eje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Sodadrupche Jinji Lapche Jesus Sao Guru Pema Si Je Hum Om Arjen Yujin Ubjam San Pema Gesadom Pola Yatsen Chogin Yodrumye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Sodadrupche Jinji Lapche Je Sao Guru Pema Si Je Hum Om Orgen Yujin Ubjan San Pema Gesadom Pola Yatsen Chogin Yodrumye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Sodadrupche Jinji Lamche Jesus Sao Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho. Então a gente está... hoje eu imagino que a gente vai concluir esse último capítulo do Dança Mágica, que é um capítulo que ele fala sobre meditação, basicamente. Ele não vai fazer necessariamente muitas conexões com diferentes temas, né? Ele pegava assuntos aparentemente aleatórios, como respeito, como tradição, como os dois extremos e assim por diante, para falar sobre os 5 elementos, como um pretexto. Mas aqui nesse último capítulo é como se ele tivesse aberto, né, usando aquela imagem do John Limpa, ele abriu a bolsa dele de mendicante, de praticante, e ele está botando tudo para fora, né? Então ele traz uma instrução depois da outra sobre meditação, é tudo muito curto. Vocês vão ver que os parágrafos, eles não têm necessariamente uma conexão causal entre os temas, porque ele fala sobre, ele dá instruções muito curtas, muito diretas,
E é importante que a gente considere que ele, na verdade, está falando para a gente, né? Ele está quase que na nossa frente, olhando para a gente, conversando e dizendo, e quase que questionando, convidando a gente a se questionar sobre como que a gente, ao sentar para fazer a prática, como que a gente se posiciona, como que a gente lida, como que a gente conduz ou se permite ser conduzido pelo processo como um todo. Então ele traz muitas instruções muito diretas nesse sentido, né? E a gente não vai ler linha por linha, porque vai ficar muito exaustivo, né? Tem trechos que são um pouco densos. Eu fico um pouco de pena de vocês, daqui a pouco vocês estão meio que dormindo aí, é muito, muito longo, muito pesado, né? Então a gente vai olhar uns parágrafos, né, que me chamaram muita atenção e não que os outros não tenham também, né, mas a gente vai olhar alguns trechos, assim, e fica aí o convite para olhar depois outros pedaços, né, desse capítulo final que é super bonito, né, super direto. Ele é como se fosse um conjunto de instruções para a gente não só ter como um norte na nossa prática, né, sempre que a gente lembrar de meditação, sempre que a gente lembrar da prática, mas se um dia a gente quiser entrar em retiro, quiser ter algumas instruções ou ter alguma inspiração sobre o que fazer, o que não fazer, como fazer, a gente pode pegar esse capítulo final, que ele conta muita coisa, né? Então, a gente parou, para quem tem o livro físico, a gente parou na página 168, 168. Para quem está olhando no Kindle ou algum formato digital, vai variar um pouquinho, eu acho. É onde diz no interior da energia dos elementos, né? A gente viu até esse trecho. Então ele diz isso, né? Agora é mais ou menos assim, ele tá revelando para nós aspectos que muito facilmente passam batidos dentro da nossa experiência. É quase como, por exemplo, a gente imaginar que a gente está recebendo um prato muito sofisticado, muito elaborado, e ninguém nos contou muito bem todas as nuances que a gente pode sentir ao colocar na boca. Aí tem alguém que a gente bota na boca, mastiga, acha bom, engole, mais ou menos isso, né, é o que a gente faz com a meditação. A gente já meditou, achou que funcionou e deu. Aí o Tile Norbo vem e diz: "Olha, observa, se tal coisa não acontece, presta atenção, quando você vai por aqui, experimente observar se aquele outro não acontece". Então ele está enriquecendo a maneira pela qual a gente pode olhar para o que acontece dentro do silêncio, por exemplo. Então ele vai falar assim: no interior da energia dos elementos existem concepções grosseiras e sutis: terra, água, fogo, ar e espaço. As concepções grosseiras, elas estão ligadas aos elementos grosseiros pesados. As concepções sutis, elas estão ligadas aos elementos sutis leves. Então, isso foi uma introdução, agora vem a parte principal. Aí ele diz assim: de uma forma geral, quando nós meditamos, então aqui ele está contando para nós coisas que a gente vai dizer é verdade. Aí ele fala: quando nós meditamos, nós observamos a mente e podemos reconhecer diretamente as concepções grosseiras por meio de sentimentos e paixões, à medida que esses surgem. Então, quando a gente senta, a primeira coisa que a gente localiza são o que ele chama de concepções grosseiras. São como que percepções grosseiras de impulsos, de raiva, de desconforto. Não são coisas assim do inconsciente, são coisas grosseiras mesmo, né? Ao reconhecer as concepções grosseiras, nós podemos nos libertar delas. Então, pelo processo de decantação, se a gente permanece, aos poucos, essas coisas aparentemente mais grosseiras, elas vão caindo. E a gente então vai se dando conta de dimensões mais sutis, de coisas que já estavam lá. Na meditação, quando nós pensamos que estamos tendo menos concepções,
Geralmente são as concepções grosseiras que estão diminuindo, enquanto uma corrente subterrânea das sutis continua a se mover sem ser reconhecida, como a atividade sutil dos córregos sob a superfície parada de um lago coberto com cascas de grãos. Porque é tão difícil de ser reconhecida, a atividade sutil da mente é sempre perigosa. E é a semente das paixões que criam os fenômenos grosseiros. Então isso aqui é muito comum, por exemplo, quando a gente vai experimentar fazer uma sessão um pouco mais longa de meditação. Ou mesmo a pessoa vai, esse relato é muito comum com cada um de nós, né? A gente tem a nossa prática, aí tem um dia que a gente decide tirar uns 3 dias para fazer um retiro, pode tirar uma semana, vamos supor. E a gente vai. E a gente tem a sensação que foi a pior meditação da nossa vida, provavelmente. Que enquanto a gente fazia ela lá na nossa casa, aqueles 15 minutos, 20 minutos, meia hora, funcionava. Tinha uma sensação que estava indo bem, assim, na nossa carreira. Mas aí a gente inventou de fazer uma coisa maior, a gente descobre, poxa, mas por que lá em casa funcionava e aqui não está funcionando? É porque essas coisas grosseiras, é quase como piscina, né? Piscina das crianças, a gente fica ali no rasinho. Aí a gente fica ali no rasinho, né, água no joelho no máximo, a gente tá indo bem. Aí quando vê uma coisa maior, a gente descobre que talvez não vê o fundo daquilo, né? A gente não vê o fundo. Então é isso que ele diz, a gente tem essas concepções grosseiras, que são as que a gente sintoniza com mais facilidade, sem muito esforço, mas tem concepções sutis que elas vão precisar de tempo para a gente decantar, para a gente entrar em contato, não é do dia para a noite, né? E é por isso que o caminho é longo, porque essas dimensões sutis, como ele diz, elas são difíceis de ser reconhecidas. E elas então vão recriar as nossas experiências uma vez depois da outra, né? Para purificar essas concepções elementares sutis, praticantes iniciantes precisam confiar na mente da lembrança ou presença vigilante. Então agora ele vai começar, ele usa uns nomes interessantes, né? Mas basicamente a partir de agora ele vai falar de shamatha, se a gente for trazer para a linguagem como a gente tem visto dentro do SEB, né? Ele vai falar de shamatha, que é essa presença vigilante da percepção, ele vai dar esse nome. E a outra que é a prática da presença, que é o que ele vai chamar da presença vigilante de Dharmata. Então ele vai falar, de acordo com os vários ensinamentos, todos os tipos de presença vigilante estão contidos na presença vigilante da percepção, que seria Shamatha, ou na presença vigilante do Dharmata, que seria presença. São como que duas grandes abordagens da meditação. Shamatha corresponde ao caminho, Dharmata é a iluminação. A presença vigilante da percepção, o que seria? O que a gente entende por meditação consiste em observar a mente com concentração durante a meditação. Não apenas observar a mente, mas ter uma intenção naquilo, né? A gente tem um pouco de energia, né? Ele vai chamar isso de concentração. Esse tipo de percepção não é como a percepção comum, que se concentra nos objetos externos e se fixa a eles. Então, é o samsara, né? A gente vê objetos externos e se fixa neles. Pelo contrário, o que vai diferenciar? E essa pergunta é importante, porque muitas vezes é como se essa pergunta ela nos perseguisse, né? Como que eu sei que eu estou praticando, né? Como que eu sei que eu estou meditando, eu não estou só perdendo tempo, eu não estou só, sei lá, aqui sentado esperando o tempo passar, né? Para depois botar lá, marcar na minha planilha, né? Então ele vai dizer, tipo da percepção comum, nós nos concentramos nos objetos externos e nos fixamos a eles. Então isso a gente já tem de saída, isso a gente já faz. Ninguém nos ensinou, a gente já veio sabendo isso. Pelo contrário, aqui, então, quando surge a intenção, pelo menos,
Surge a intenção de se concentrar no sujeito. A gente se concentra nesse que está vendo, nesse que está sentindo. Se concentra no sujeito, por meio dos sentidos ou das circunstâncias. Então, a gente não é que a gente vai repentinamente imaginar que a gente vai cortar o hábito de se fixar nas coisas externas, mas é como se houvesse uma intenção de reconhecer que a gente não está preso a uma coisa externa simplesmente. A gente está preso a um nó dentro. Isso é o sujeito que ele fala. Tem um nó do lado de dentro que está amarrado. Tem alguma coisa que está atada que a gente se dá conta ao olhar para fora. Isso é o que ele chama de olhar para o sujeito. Não significa que a gente, então, porque fez isso, tudo se resolveu e a luz acendeu e aí liberou. Ele não diz isso. Ele diz que a gente faz esse esforço, né? Ele diz que a gente faz esse movimento. O que que isso produz? Então ele vai dar real para nós. A concentração ou a percepção com a presença vigilante, ela faz o quê? Ela tem o benefício temporário, mas já é ótimo, de manter a mente calma e estável, e que não é facilmente ludibriada pelos objetos a agir. É o que o Lama tão belamente explica como responsividade, né? Que é aquela imagem, né, que é muito usada, que a gente olha para as coisas e elas já têm uma setinha dentro, empurrando para um lado para o outro, né? É como se elas tivessem um imã também, né? A gente olha para as coisas, elas têm um imã. A gente chega em casa, vê o pano de chão, o pano de lá, o pano de prato no chão, tem um imã que a gente já vai, pelo menos deveria ter, né? Então é o fato de que a gente olha para as coisas e elas têm um imã. Então a mente, ela, quando ela não teve a oportunidade de se reconhecer, ela é facilmente ludibriada pelos objetos para agir. Então aqui é como se ele desse uma explicação muito curta sobre shamatha, sobre o que fazer na meditação, né? Então isso aqui por si só já é um roteiro de prática, já é uma instrução de meditação que a gente pode tomar nota e a gente, quando for então sentar, a gente pode pegar isso aqui e praticar seguindo essa instrução, e ela mesma contém, se a gente voltar para ela muitas vezes, a gente vai perceber que ela mesma contém quase que um controle de qualidade, que é se a gente tá de alguma forma simplesmente cego e simplesmente seguindo, ou se repentinamente a gente pode fazer surgir esse olhar que olha para o sujeito, como ele diz, né? Mas ele vai retornar a esse ponto mais adiante aqui, né? Então isso é o que ele vai falar de shamatha, né? O que a gente entende por meditação. Só que aqui agora é como se ele falasse dessa perspectiva que é a perspectiva de dharmata. Então ele diz assim: nós dependemos da presença vigilante da percepção, que é essa que ele acabou de explicar, até nós obtermos a presença vigilante do dharmata. Então a gente não abandona essa prática, né? A gente não troca uma pela outra, a gente segue com ela e paulatinamente a gente começa a tentar experimentar mais outra, mas ele não diz para a gente abandonar. Então a gente depende dela, né? Isso é muito importante ser dito. A gente depende dela. Então ele diz: Dharmata é o caráter natural e essencial dos fenômenos, a fonte da pureza nos elementos, a natureza intrínseca incondicionada da mente. A presença vigilante do Dharmata é sem esforço e não depende de concentração, porque ela é totalmente natural. O benefício último da presença vigilante é a união dos elementos impuros e condicionados da nossa mente, a presença vigilante incondicionada do Dharmata, que é inseparável da essência secreta natural da mente. Assim, até que tenhamos confiança da presença vigilante do Dharmata,
Nós precisamos sempre confiar na presença vigilante da percepção, ou shamatha, né? A gente vai precisar sempre shamatha como a nossa fundação, para a gente poder, então, fazer essa outra prática, né? Agora ele vai contar uma história que a gente vai pular essa parte, né, para a gente poder ver outros trechos, né, que ele oferece, né? E a gente vai, para quem tem o livro, a gente agora vai pular uma página, a gente vai até a página 170. No último parágrafo, onde diz, de acordo com vários textos, a gente vai para uma página aqui, aí tem lá, de acordo com os vários textos, né? Um parágrafo novo que ele começa. Aqui eu achei muito interessante esse trecho, porque, por exemplo, é muito fácil a gente imaginar que o objetivo que a gente vai obter, como resultado que a gente espera obter, seja apenas a tranquilização, né? Apenas a calma, apenas a estabilização. Isso já é maravilhoso, mas aqui é como se ele tivesse agora contando para a gente que a gente pode espremer e tirar mais coisas dali de dentro, dessa mesma prática. Então ele vai agora, a partir dessa prática que ele chama de presença vigilante, é um nome muito interessante, porque vigilante é porque tem uma observação, né? Então, tem uma observação. E precisa estar presente para essa observação acontecer. Então, ele vai agora começar a contar para a gente, ou pelo menos nos convidar a tentar fazer essa prática, que é a gente também utilizar esse momento da meditação, da presença vigilante, como um caminho para a gente liberar, ele vai chamar conceitos, mas seria liberar ou iluminar padrões, a gente iluminar os karmas, né? A gente iluminar as coisas todas. Então ele diz assim, de acordo com vários textos, para as várias faculdades, ou seja, os muitos tipos de pessoas, né, também, há muitos métodos para liberar os conceitos por meio da presença vigilante. Então a gente pode não apenas imaginar que a gente pode aspirar a se manter ereto, sem responder, mas a gente pode também cultivar essa prática de liberar aquilo que a gente sente que grudou e não quer soltar. Então cada um de nós tem essa sensação de que tem coisas que grudam e a gente não solta, né? Não consegue soltar. Tipo jingle, né? Essas musiquinhas, né? Que grudam assim no chiclete, aquilo não solta. E aí quanto mais a gente, parece que aquilo aumenta, né? Então tem essas coisas que grudam, né? Como solto, como liberar isso, né? Então ele dá umas dicas muito boas aqui, que é pra gente guardar também, porque isso aqui é um exercício muito bom pra gente fazer esse exercício, né? Ele diz assim, geralmente os meditadores, os meditantes, eles observam os conceitos. Então, a pessoa para, ela se dá conta, estou pensando nisso. Aí, eles não só tentam se manter estáveis, vamos dizer assim, mas eles também podem examinar de onde eles vêm, para onde eles vão e onde eles permanecem. Então, isso aqui é a instrução clássica de Vipassana, né? Então, a pessoa está lidando com alguma coisa, daí elas perguntam, mas de onde isso vem? Mas vocês vejam, quando a gente se faz essa pergunta, não é assim, da onde isso vem, que nem aqui no caminho do meio tem o carro do verdureiro, né? O carro do verdureiro ele passa, ovo é R$10, ele passa. Agora ele está passando, eu estou ouvindo ele lá. Ovo R$10, batata não sei quanto, né? Eu já sei de cor a tabela de preços aqui da vizinhança. Toda noite, toda tardinha ele passa, né? E aí a gente se pergunta, aí vem esse som interno, né? Ou vem uma indisposição interna. A gente pode se perguntar, de onde isso vem? Ah, isso vem lá do caminhão. Mas aqui a pergunta não é assim, de onde vem de fora para dentro. É a gente se perguntar de onde que vem
o incômodo internamente. De onde vem o pensamento que a gente rotula como incômodo, por exemplo? De onde ele surge? Não é alguma coisa que a gente vai olhar para fora para descobrir. Aqui é assim, de onde vem a agulhada, né? De onde ela vem? Então existe essa prática em que a gente para e começa a se perguntar, mas de onde vem isso? E não que a gente vai fazer alguma coisa então causal de voltar temporalmente na nossa vida até a infância, não é isso. Aqui, esse de onde vem é nesse instante, né? De onde surgiu esse pensamento, essa imagem. Para onde vai quando esse incômodo passa, né? Quando a gente muda de ideia, para onde isso vai? E enquanto isso está ali, aonde isso permanece? Que lugar que esse incômodo permanece? A gente pode dizer, eu sinto no peito, incômodo. É muito comum, quando tem alguma coisa que incomoda, a gente sente um desconforto no peito, por exemplo. A respiração fica um pouco difícil, a gente pode sentir alguma coisa na garganta, e assim por diante. Mas se a gente for olhar mesmo, não é ali é uma manifestação mais grosseira. A gente não consegue pegar direito. Então isso é a instrução tradicional de Vipassana, né? Mas ele detona um pouco, né? Então ele diz assim: olha, isso é bom para o meditante iniciante, mas não é bom estar sempre examinando, porque a gente vai cansar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer esse exercício, a gente também vai precisar não ficar preso a ele, né? Então ele diz assim: porque a mente é desobstruída, as concepções elas surgem continuamente. As concepções seriam assim, as imagens, né? As ideias que a gente tem, os conceitos mesmos. E ao constantemente examiná-las, as ideias assim por diante, nós nunca relaxamos. E aí nós só criamos mais conceitos. Porque ainda que a gente descubra que elas talvez não tenham vindo de lugar que a gente não consegue ver, elas desaparecem num lugar que a gente não veja, isso não faz com que elas então desapareçam. Daqui a pouco elas estão ali de novo, né? De novo. Ao constantemente examiná-las, pode ser que a gente não consiga relaxar, e aí nós só criamos mais conceitos. Isso aqui é um controle de qualidade para a gente se perceber se quando a gente faz essa prática, se a gente sente que está havendo, pelo contrário do que ele está dizendo, pode ser que haja realmente uma dimensão de relaxamento, de liberação em nós, mas pode ser que a gente comece a ficar um pouco neurótico, e só a gente vai poder dizer o que acontece com a gente. Então, se a gente começa a ficar um pouco neurótico, aí isso pode ser um problema. Então aqui ele está como que lidando com o extremo que a gente pode cair de então repentinamente começar a querer examinar tudo, né? E a gente fica um pouco chato, um pouco tenso. Ele diz, depois de dissolver os conceitos por meio do seu exame, eles surgem novamente, tornando exaustivo o processo de examinar. Porque a mente ela nunca descansa daí. Entre a concepção antídoto de examinar e o objeto da concepção antídoto, a mente nunca é calma, mesmo que a postura física pareça repousada. O corpo esteja bem, né, esteja relaxado. Se a mente comum nunca é calma, não reconhecemos a nossa verdadeira mente natural. Algumas mentes têm mais atividade sutil do que outras, ainda que na superfície pareçam calmas. Para acalmar essa atividade sutil, o mais importante quando se medita é tentar relaxar a mente. Isso aqui é muito importante porque a gente tem um hábito muitas vezes arraigado, eu pelo menos tenho, de quando vê um, um movimento, né, um barulho, é como se fosse uma tentativa de então apertar os freios, né? Botar um cinto, fazer alguma coisa, é um hábito fácil que a gente pode localizar de que quando está tudo incomodando, a gente fica crispado, né? A gente fica tenso. E aí aqui ele diz, olha, para acalmar a atividade sutil, o mais importante quando se medita é tentar relaxar. Essa instrução ela parece boba, porque a gente às vezes tem até um receio de fazer isso, do tipo, bom, mas então eu vou dormir se eu relaxar mais.
eu vou perder a qualidade de atenção, vamos supor. Mas não. O mais importante é soltar. Então aqui ele está dando quase que uma transmissão da paisagem, né? Essa paisagem de abertura, ela precisa estar relaxada, ela precisa estar leve. Mas o que acontece? Ele já antecipa, ele diz assim, mas quando o meditante, o meditador iniciante, ele tenta relaxar, parecem surgir mais conceitos do que o normal. Aí que a gente tenta soltar e parece que piorou, porque enquanto a gente tinha uma sensação de controle por manter o foco, a gente estava ali segurando na rédea, né, na coleira. Agora que a gente soltou tudo, sabe lá o que vai dar, né? Ele vai começar a brincar com isso. Esperamos que a nossa mente se torne mais pacífica. E então, quando essas muitas concepções surgem, acabamos desencorajados com relação à meditação. Então ele está contando aqui como alguém que já passou por todas essas etapas, né? Ele está contando o que acontece nessas diferentes nuances da nossa experiência mesmo, né? Da gente fazer muita força, da gente relaxar demais, da gente tentar ficar muito concentrado, assim por diante. Mas ele vai dar uma explicação muito boa agora, que tem a ver com quase um contexto cultural nosso também. Ele diz assim: esse tipo de meditador, de meditante iniciante, ele se desencoraja por ganância habitual, por substância ou ignorância quanto ao sistema kármico. Ganância habitual por substância é um hábito de sempre querer alguma coisa, né? A gente sempre quer tocar em alguma coisa, a gente sempre quer poder encostar, a gente quer ter, a gente quer pegar, que seja, né? Ganância habitual por uma substância, né? A gente quer segurar em alguma coisa, né? Ou uma ignorância quanto a como que os processos kármicos funcionam, né? A gente não entende muito bem, né? Então, a gente se desencoraja por essas duas coisas. É interessante ele dizer isso. Não é apenas uma sensação de ignorância, mas é o hábito, que é um hábito cultural também, ele vai falar sobre isso, né? De sempre correr atrás das coisas. Então, ele vai falar desse primeiro, né? Da ganância habitual por substância. Ele diz, essa ganância, ela vem de se estar sempre envolvido com uma substância elementar, grosseira e tangível. Assim, quando nós meditamos, nós adotamos o mesmo hábito de querer tocar e usar facilmente os conceitos. Então, da mesma forma que a gente quer tocar nas coisas, a gente quer tocar nas pessoas, a gente quer tocar nos objetos, nas texturas, né? A gente quer tocar nos sentimentos, a gente quer tocar nas ideias, a gente quer tocar nos sonhos, a gente quer repelir uma emoção que a gente quer empurrar. Então, esse contato, que é muito importante dentro dessa experiência nossa do Sansara, a gente simplesmente troca, né? Uma coisa pela outra. Os nossos cálculos, e aqui é muito bonito ele dizendo, né? Estão baseados em hábitos de máquina. Porque ele diz isso como um tibetano que já chega adulto ao Ocidente, ele já chega ao Ocidente com mais de 40 anos, quase 50 anos. Então, ele é da geração, como o Chagdu Rinpoche, que quando vai ver um avião, não sabe muito bem como encaixar aquilo, né? Um pássaro daquele tamanho. O Davi Copenaua contando que ele, quando foi a Manaus, ele viu um Fusca, ele achou muito estranho, que a tartaruga grande que andava rápido, né? Porque tinha o casco, né? Então, eles são dessa geração que teve tempo de ter uma formação realmente, né? E aí já encontrar essa loucura da nossa cultura formados nesse sentido, né? Hábito de máquina, né? Então, o próprio jeito que ele fala parece às vezes meio estranho, porque não é do ambiente dele, né? Mas ele andou por aqui. Aí ele diz, isso é particularmente verdadeiro num país materialmente poderoso, que é rico em substância e tecnologia.
no qual as pessoas desde a infância têm uma vida fácil. Ou seja, elas têm uma vida que elas têm uma facilidade para conseguir as substâncias que elas querem, os objetos, né, no caso. Então, o mundo interno é como se ele espelhasse isso, né, naturalmente, não tem como ser diferente. Para aqueles entre nós que cresceram com esse hábito de máquina, é difícil acalmar a mente imediatamente. Porque nós buscamos entender os elementos leves e insubstanciais com concepções substanciais, nós não somos capazes de liberar esses conceitos. Nós logo os abandonamos na meditação. Então a gente quer acessar alguma coisa que não tem substância com uma mente de correr atrás de pegar alguma coisa, né? Então a gente se debate muito ali dentro. Isso que ele está dizendo, né? Ele está alertando para a gente se dar conta do quanto que a gente pode se ver debatendo, usando o mesmo jeito de se relacionar com as coisas, né? Aí facilmente a gente pode abandonar a meditação, porque a gente está tentando pegar em algo que não pode ser pego. Então isso é a explicação dele muito, muito bonita das dificuldades que elas surgem, e não são dificuldades que surgem por questões pessoais, por exemplo, né? Elas vêm do tempo que a gente está vivendo. Não é um problema de alguém específico, né? Uma falha individual, né? É uma questão ampla, né? Essa é uma parte. A outra parte é o que ele vai chamar do sistema kármico. O sistema kármico, ele diz assim, aí é explicação budista mesmo. O sistema kármico explica que ao longo de incontáveis vidas no samsara, criamos incontáveis hábitos e conceitos que obscurecem a nossa mente de sabedoria secreta natural. Assim, nessa vida, mesmo que nós tentemos meditar, as concepções incontáveis das nossas vidas incontáveis, das nossas incontáveis vidas anteriores, surgem e perturbam a meditação. Então nós ficamos muito desencorajados, porque não dissipamos as concepções de incontáveis vidas passadas num único momento. O Lama às vezes ele diz assim, você quer saber o que você fazia na vida passada? É só você olhar para o que acontece na sua mente agora. Era isso que você fazia. Porque não tem alguma transição mágica que aconteça, né? Tem uma continuidade num certo sentido, né? Mas ele dá um conselho, pensar assim, como resolver, né? Então o Chilen Norbo, ele dá um conselho. Aí ele diz assim, nós precisamos meditar continuamente, sem impaciência ou teimosia estúpida, com a orientação de um professor de sabedoria ou um amigo espiritual compassivo, que tenha um poder de sabedoria natural e experiência com relação às qualidades espirituais sublimes. É muito difícil andar sozinho nesse sentido, né? Nós precisamos meditar com meios hábeis, sem esperar liberar as nossas concepções imediatamente ou atingir a iluminação imediatamente. O caminho é muito longo, né? O caminho é muito longo. E a gente aqui no Ocidente, a gente não entendeu isso direito, né? Porque a gente acha que uma outra coisa que eventualmente a gente faça, ou a gente viu alguém fazendo, já então resolveu, né? O caminho é muito longo, é muito difícil. Vocês peguem, por exemplo, Patro Rinpoche, ele vai contar que os alunos mais próximos dele, que tinham provavelmente passado décadas em retiro, ele só permitia que eles começassem a ensinar o Dharma depois dos 50 anos de idade. Por quê? Porque precisa dar tempo, não só de acumular a experiência, mas dá tempo de Maharaja lembrar da pessoa lá na lista, na fila, e mandar algumas coisas para a pessoa ver como é que ela se sai. Não tem como simplesmente imaginar que vai ter um processo de formação e isso vai acontecer, né? E a gente fica vendo esses mestres reencarnando, né? O Dalai Lama é o 14º, vocês pensem. Só sendo Dalai Lama ele até o 14º. Imagina a gente que
vencendo a gente, sabe quantas vidas, né? Qual a nossa chance, né? É muito complicado. Então, tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. A situação não é fácil. Também não é necessário, você vê que bonito ele disse aqui, ó. Não é necessário ter a esperança de que, um dia ou no futuro distante, venhamos atingir a iluminação por meio da paciência ou da inteligência da nossa meditação. Isso aqui é como se fosse um karma que a gente esconde, né? Porque é quase aquela sensação de estar pagando prestação, né? Não, se eu fizer tudo direitinho, eu for bastante paciente, aí o Buda vai lembrar de mim, daí eu vou atingir a iluminação. Como se fosse fruto de um resultado, né? Porque eu faço isso, como aquilo, tarará, aí a iluminação vem, ela chega, né? Então ele diz, não é necessário ter essa esperança no sentido de uma esperança causal, né? Não devemos calcular o tempo futuro ou imediato na nossa meditação. Essa expectativa apenas nos deixa histéricos. Isso aqui é muito importante ele dizer, porque o que acontece? Às vezes a gente pode ter a sensação de que agora a nossa meditação está horrível, mas que em algum momento do passado, em que a gente provavelmente sentia que estava numa condição que a gente talvez passou da vida que tinha mais tempo, vamos supor, ou que a gente estava num retiro, ou que as coisas não era pandemia e assim por diante, aí a gente lembra que conseguiu o ritmo, né? E conseguia ter uma experiência, a gente foi para o retiro, teve uma experiência assim, assado, e agora parece que nada mais funciona, né? E aí facilmente a gente pode ter essa vontade, esse desejo de voltar para aquele passado que lá funcionou. Mas isso é um tiro no pé, porque o que acontece, se a gente parar para pensar, naquele momento, a gente até poderia estar tendo experiências genuínas mesmo, né, verdadeiras, mas a gente, para conseguir aquilo, precisava que todo um samsara kármico nosso e dos seres com os quais a gente tem conexão, eles estivessem quase que desidratados, né? Eles estivessem em stand-by. Agora, eventualmente, que muitas outras condições elas estão para cima e para baixo, a gente sente que a prática não está funcionando, mas a gente talvez hoje consiga ter insights sobre a vida como um todo, sobre a experiência como um todo, que naquela época a gente não tinha. A gente vê que ainda que a gente tivesse aquelas experiências, a gente talvez fosse ingênuo com relação a um monte de coisa. É muito paradoxal. Então nunca dá para pegar uma coisa particular de uma experiência da meditação como um balizamento para o caminho como um todo. Porque aquela experiência, como o próprio nome diz, ela é uma experiência, mas aquilo está dentro de um contexto, tem um cenário todo que existe, né? E esse cenário ele é móvel, ele não é estático, né? Então, não devemos calcular o tempo, porque essa expectativa nos deixa histéricos. E se nós esperamos pela iluminação aqui agora, a iluminação só fica cada vez mais longínqua, porque brota uma ansiedade, né? Se assumimos que esteja longínqua, a gente diz, não, isso aqui não é para mim, isso aqui, nossa, nem sei como fazer, não dá. Novamente criamos concepções distantes, e assim a iluminação vai para ainda mais longe. Esses cálculos criam distância, tempo e limitações. Então aqui são conselhos que ele dá, né? Ele está dando conselhos para a gente. Aí ele diz, se realmente queremos ser meditadores sublimes, vocês vejam que bonito isso aqui, né? Não devemos estipular um tempo para a nossa meditação, como se faz no estilo do meditador moderno. Vocês pensem, isso aqui é nos 70, né? Ninguém tinha contado para ele que um dia ia inventar esses aplicativos, né? Isso aqui era nos 70, aquilo talvez ainda fosse um reloginho de corda, né? Alguma coisa assim. Já era moderno, né? Ele já devia achar super estranho, né? Vocês imaginem, né? Não tinha relógio no Tibete.
Não devemos contar as horas e os minutos. O tempo limitado faz da nossa meditação alguma coisa limitada. Nossa ordenadora e limitada mente de elementos grosseiros e sutis não pode se soltar na essência secreta sublime e ilimitada dos elementos, se nós estamos atados por um tempo exato. Eu acho que o Lama veio com essa parte aqui nata, né? Que olha, nós estamos atados por um tempo exato. O argumento é justamente esse, né? Se a gente está preso a um tempo exato, como que a mente vai se soltar numa experiência aberta? Né? É muito difícil. Porque é tudo cronometrado, a gente quer cronometrar o tempo que alguma coisa. Não tem como dar certo. Se a nossa mente está atada por qualquer coisa, ela nunca é vasta. Se nós estamos presos e limitados por tempo, lugar e direção, como ter confiança na mente de sabedoria? Como entender as faculdades das outras pessoas e beneficiar os outros seres? Como ajudar a mente limitada com a mente da meditação limitada? Então, isso aqui são koans que ele coloca para a gente pensar, né? São perguntas, assim, maravilhosas para a gente, né? A gente vai pular esse parágrafo aqui que chama um rio, é super bonito, né? Mas a gente vai ver umas outras dicas que ele dá aqui. Então, o parágrafo seguinte está escrito, começa com: a meditação é necessária para abrir canais, né? Então, aqui ele vai falar um pouco do corpo, né? Que é o último parágrafo da página 173, para quem tem o livro físico, né? Aí ele diz assim: a meditação é necessária para abrir canais e veias para a circulação do ar, do vento no corpo, né? Do vento do corpo. A mente depende disso. A mente depende que a energia se mova, né? Ela precisa que a respiração flua, senão ela não tem como. Se o meditador iniciante tem uma postura equilibrada do corpo, né? Então os seus canais e nervos são regulares e abertos. A circulação do ar é desobstruída e a mente se torna equilibrada. Se nós queremos uma postura que faça sentido, precisamos nos concentrar não apenas na postura do corpo, mas também na postura da mente. A mente é uma só. Quando nós meditamos, precisamos evitar nos concentrar num objeto ou buscar por um sujeito. Isso aqui já não é shamatha mais, né? Isso aqui já é uma instrução para além, mas que a gente pode guardar. Precisamos evitar o hábito moderno da mente no cérebro, que é pensar que está dentro da cabeça, vamos supor assim, né? É o cérebro. Então aqui é uma crítica que ele faz aos materialistas, né? A gente precisa evitar esse hábito moderno da mente no cérebro. Mas nós precisamos evitar também o hábito antigo da mente no coração, que seria os tilelê, né? Eles são muito mais antigos do que a gente imagina. Que é a gente então pensar do coração, porque o meu coração é isso. Aí ele diz, nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. A gente precisa evitar esse hábito também, né? Precisamos apenas relaxar e nos separar dos 5 skandhas, permanecendo numa mente não dualista. Então, 5 skandhas é forma, sensação, percepção, formação mental, consciência, né? Como está no Sutra do Coração.
Então aqui ele vai falar um pouco sobre os 5 skandhas, mas eu vou pular essa parte, né, porque, enfim, a gente já entendeu, tá no coração, a gente recita todo dia. E a gente vai agora para uma parte mais final aqui, que é 176, 176. A gente vai pular umas 2 páginas aqui. Começa assim, geralmente, né? Quando temos a experiência do espaço límpido, é o último parágrafo da página 176, né? Porque aqui é interessante, ele vai seguir falando agora de como que a gente se relaciona com as experiências internas. Eu acho super bonito. Ele diz assim, então tá, a gente está meditando, a gente está persistindo. Aí, geralmente, quando nós temos uma experiência de espaço límpido na nossa meditação, o que acontece? Cada vez mais nos agarramos a ele. Então, o espaço límpido desaparece. É com qualquer experiência que a gente tenha, né? Aí a gente começa a se agarrar a ela, a proporção que a gente se agarra é a proporção que ela foge da gente, né? Então, a gente já pode ficar esperto. Então, o espaço límpido desaparece. Se nós vemos o espaço límpido além do torpor, quando nós meditamos, não devemos nos fixar nessa clareza, pensando que a nossa meditação é muito boa. Devemos apenas relaxar e repousar nessa mente de espaço límpido. E assim, da próxima vez que meditarmos, nos uniremos facilmente com a clareza. Então aqui é uma dica para a gente lidar com experiências que a gente acha que está indo muito bem e que a gente pode tentar agarrar. Então, como que seria a gente relaxar, repousar nessa experiência que ele chama de espaço límpido, né? Uma experiência de clareza, de placidez, para que da próxima vez que a gente for meditar, mais facilmente essa experiência retorna. Se nós interrompemos a nossa meditação em meio a pensamentos turbulentos de fixação, então quando nós começamos de novo, novamente nos reconectamos com a fixação e com a turbulência. Aí dessa forma a gente não consegue relaxar. Então aqui é uma dica para a prática em si, mas como que o que acontece numa prática acaba conduzindo, influenciando o que vai acontecer da próxima vez que a gente for sentar. Como que elas estão conectadas, né? Então elas estão conectadas, a gente não necessariamente percebe, mas aqui ele está mostrando isso. A prática mais importante é relaxar na meditação sem se fixar. Aí de novo ele fala sobre isso, né? A prática mais importante na meditação é relaxar, sem se fixar. Eu lembro de um retiro que eu fiz com o Alan Wallace, aí as pessoas vinham, era de prática, né? Eram 2 meses, né? Retiro de prática. E aí é muito interessante, aí teve um dia que a gente tinha entrevista pessoal com ele, não tinha como fazer pergunta em grupo, né? Até porque ele não tem muita paciência. Aí as conversas eram sempre individuais. E teve um dia que ele disse assim, olha, aí tem gente que vem e me diz que está tendo tal experiência. Aí ele diz, a única coisa que eu falo é relaxe. Relaxe mais. Aí a pessoa está nervosa. Aí ele diz, relaxe mais. Aí a pessoa está com sono. Ele diz, não, relaxa mais um pouco. Aí tem uma hora que passa. Porque é como se fosse vendo, ele fosse mostrando que são regiões que a gente tensiona, mesmo regiões de cansaço, no sentido de que a gente facilmente se identifica, fixa e não, eu quero ficar aqui, eu não quero soltar isso. Aí tem um momento em que a pessoa, por soltar aquilo abre, né? Se os conceitos de elementos grosseiros surgirem, precisamos evitar perseguir esses conceitos, com a finalidade de examiná-los. E agora a gente vai ler o último trecho desse capítulo, né? E a gente vai pular umas páginas também, depois vocês
Vocês leiam, super bonito. A página 183. Que também é o último parágrafo. Penúltimo, perdão. Diz assim: como Longchenpa, professor onisciente da sabedoria da grande vastidão do espaço, disse, né? Começa assim, né? Então aqui já é o final do livro também. Ele fala assim: como Longchenpa, professor onisciente da sabedoria da grande vastidão do espaço, disse. Então Tiley Norbo, ele era reconhecido como uma emanação de Longchenpa. Então por isso que ele cita muitas vezes Longchenpa nos diferentes ensinamentos dele, né? Porque ele mesmo era reconhecido como uma emanação de Longchenpa. Não é ele mesmo falando, né? Na verdade. Quando o verdadeiro praticante morre, ele é como um mendigo na rua, sem esperança e sem que ninguém cuide dele, como uma criança desprovida de qualquer conceito sobre nascimento e morte. Como Longchenpa ensinou, aquele que pratica de forma contínua e pura por meio da realização do ponto de vista da grande perfeição é outra vez iluminado, na iluminação sem outra vez. O praticante que permanece confiante num único espaço profundo, em vasta equanimidade, além de concepções de realização e não realização, além de concepções de liberação e não liberação, pode ter a forma dessa vida, mas ela é temporária como a casca do ovo de um garuda, que é um pássaro mítico, né? Que existe, que eles falam no Tibete, né? Um pássaro mítico. Os filhotes do garuda já têm a confiança e a capacidade de voar dentro do ovo. Assim, quando o ovo se quebra, eles imediatamente voam pelo céu. Se realizamos o ponto de vista da grande perfeição nessa vida, compreenderemos que desde o princípio, o garuda da perfeição do auto-reconhecimento está presente no nosso corpo kármico. Então, quando deixamos nosso corpo kármico, o nosso garuda interior de sabedoria voa no céu do Dharmakaya. E assim ele encerra. Aí tem um pós-fácil, bem curto. O pós-fácil diz assim: quando nós ouvimos os professores ou lemos em textos que a mente de sabedoria é sem início, nós pensamos que isso significa algum momento antes do início. Muito longe desse momento presente, né? A gente tenta localizar, assim, Big Bang, né? Alguma coisa. Precisamos reconhecer que, se desde o início a nossa mente de sabedoria é sem início, ela, então, não tem início ou fim. Ela também não tem entre. E assim, ela é contínua e sempre presente. Essa concepção original básica, sem início, ela está ligada à nossa concepção sem início como caminho. Se por meio do caminho sem início da prática reconhecemos a base sem início, então não haverá mais tempo, só um agora inicial sem início em nossa mente. Esse livro, ele vem do início sem início, porque não existe início, não existe fim. Esse livro agora finda no espaço de sabedoria infindável, no qual todos os elementos se tornam uma única essência pura, secreta e sem fim. Aí ele dissolve o texto. É bonito isso. E assim termina o livro. Assim termina o livro. Semana que vem é a prova. Vamos ver. Sem palavras. Fica sem palavras, assim, de tão comovente que eu acho que veio
todo esse caminhar, né, assim, bem... Nossa, assim, tudo, eu acho, sabe, Henrique, a forma como ele traz esse assunto tão, assim, secreto, esse tema tão, né, de uma complexidade, de uma, né, uma outra pegada, uma outra perspectiva, né, tão diferente do que a gente está no nosso padrão, no nosso jeito, né, de ser, de nosso modo. E assim, trouxe assim, eu fiquei outro dia vendo, assim, nossa, eu digo assim, não tem assim, onde a gente abre aqui é mágico demais, é muito mágico, é uma coisa assim tão de uma sutileza, de uma bondade tão grande assim, né? De ser uma instrução custosa mesmo, né? Que esses mestres de Dzogchen, né? Eles são diretos assim, diretos na própria bondade, né? De não tapear a gente, de não cansar a gente, de não, sei lá, bondade assim, porque eles dão, oferecem. Eu acho que independente de dizer assim, não, esse aí está mais ou menos pronto, ou não está, sei lá, né? A gente pega de como a gente pode pegar, assim, sabe? É tipo assim, tá, toma que o filho é teu, assim, aí a gente segura, e aí a gente, né, o ponto é como o Lama fala, o ponto é onde a gente está mesmo, assim, sabe? E daí a gente, né, ali que é o lugar da gente, é sem palavras, assim, eu tô assim, é um livro para reler, é um livro tipo de cabeceira, assim, de tão rico, uma riqueza, um tesourinho, assim, que eu digo, poxa, quando acabou, assim, eu fiquei com a dó, assim, nossa, assim, a sensação de que é para contemplar mesmo, é para praticar mesmo, tanto ensinamento tão precioso que é, eu acho que é contemplar mesmo, contemplar, a gente trazer para a vida da gente um pouquinho, né, sobre aquele aspecto da arte, tantos aspectos que ele fala aqui da tradição, do respeito, né? E eu tenho me visto assim já trazendo algumas coisas, tão profundo esses ensinamentos, assim, que eles vão tão direto assim, vão lá direto no inconsciente que eu tenho me visto às vezes já com alguma coisa de nossa, aí eu disse, nossa, isso aí está ligado àquela reflexão, àquela contemplação que começou lá no grupo lá, e aí aquilo vem e volta, porque o livro todo em si ele vai voltando, né? O livro todo é permeado, assim, a minha sensação é que o tempo todo ele volta para essa base dos elementos, dessa coisa da harmonia entre os elementos, que em tudo tem elemento, que em tudo tem, como é que ele chama, esses princípios, né, perdi o nome agora, não sei, ele sempre volta para essa base aí do sutil e do grosseiro, e a gente começa a ter um pouco essa dimensão, né? Trazer isso para a gente, assim, para o nosso hábito, assim, vai se familiarizando, sei lá, assim, muito louco, assim, eu fiquei assim muito grata e grata de ter você, de estudar em Sanga com essa turma toda, e Célia, esse pessoal, Luciana, todo mundo assim, trazendo muita coisa, muitos, né, relatos, experiências, eu assim, estou muito agradecida mesmo, assim, sabe, a você, essa ação é super bom, assim. Obrigado, Obrigada. PK. Obrigado por tá por aí também esse tempo todo, né? Obrigado. Oi, Dalmo. Oi, Henrique. Eu fiquei confuso com a questão do tempo, Sim, porque a gente marca, né? é Tipo, lógico. não é uma questão de que a gente não vai marcar. Quer dizer, eu acho que não é isso, né? Uhum. Mas tipo, que mesmo marcando, a gente não se fixa essa questão do tempo, é mais ou menos isso? É, a gente precisa, né, dentro do contexto relativo, como ele vai. A gente usa a expressão shamatha, por exemplo, né? A gente precisa de tempo. A gente precisa, porque a gente vai cuidar do corpo, a gente tem demandas do ambiente, né? Então é o que acontece. Mas é como se a gente precisasse se desafiar também a quase que e considerando que a gente está entrando dentro de uma dimensão ou fazendo uma prática que ela não tem um tempo,
para terminar, ela não tem um tempo que possa ser dividido, né? Não é alguma coisa que possa ser cronometrada, vamos supor. Porque é como se a gente tentasse usar uma mente de manipulação das coisas, né? Essa mente de máquina, como ele diz, de substância, para lidar com algo que não tem como a gente substancializar, não tem como cronometrar. É quase como a gente querer fazer um gráfico, vamos dizer assim, né? Um gráfico da nossa experiência das emoções ou da nossa meditação, alguma coisa, né? Mas aquilo não tem como encaixar, né? Eu lembro do Alan Wallace reclamando de uns alunos dele americanos que eles toda semana mandavam, quando eles estavam em retiro, né? Eles mandavam uma tabela dizendo quanto que eles achavam quantos por cento a mais a meditação deles tinham rendido naquela semana. Aí eles mandavam, ele tirava a maior onda, e isso que o Alan Wallace é uma pessoa séria, né? Aí ele dizia, olha, teve um que disse que melhorou 1 ponto ou não sei quanto por cento, né? Comparado com a semana anterior. Mas é como se a gente misturasse coisas que não se comunicam, no fundo, né? Então é óbvio que no sentido relativo a gente divide o tempo, né? Cuida do corpo, alonga, e a gente não vai fazer uma sessão muito longa, por exemplo, né? Especialmente no início, para a gente não cansar, né? Não gerar uma exaustão, né? Então é necessário realmente, né? Mas é como se a gente fosse guardando essa lembrança de que aquilo não tem um tempo, né? Aquilo não tem um tempo ali dentro. É interessante, por exemplo, porque a gente tem essa experiência de que o pensamento em si não tem tempo. A gente tem essa experiência que a gente está lidando com alguma coisa que é muito sutil e que daí a gente repentinamente precisa ir para uma coisa muito concreta, externa, quase incompatível para tentar comunicar, mas dentro daquela experiência sutil não tem um tempo. É como a gente está dentro de um sonho à noite. Não tem tempo aquilo. A gente, quando acorda, a pessoa pergunta, quanto tempo será que durou esse sonho? Não faz sentido. Não faz sentido. Aqui agora também não faz sentido, mas por alguma razão a gente acha que faz. Mas no fundo não faz. A verdade é essa, né? No fundo não faz também. Aí a gente, no meio do sonho, a gente conversou com alguém, né? Quanto tempo eu fiquei conversando com aquela pessoa no sonho? Não faz sentido, né? Então a gente está se aproximando de uma dimensão da realidade que não tem muito como encaixotar, né? Mas ainda assim é melhor fazer sessões curtas do que sessões longas. Ainda assim é importante fazer intervalos, né? Essas recomendações são muito boas, né? Entendi, obrigado, Henrique. Eu estou te devendo um e-mail, né? É uma vergonha, Ah, eu para responder e-mail, nossa senhora. não, mas sem pressa. Mas outro dia eu baixei ali, depois dos 50 eu vi o teu lá, não eu vou responder. Tranquilo, sem pressa. Oi, Henrique. Oi. É a Mari. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo? Eu só queria também compartilhar uma época aí que eu estava praticando, que as coisas pareciam que estavam dando certo. E eu tenho uma tendência para me esforçar pra caramba, assim, né? Eu tenho essa tendência do esforço. Bom. E aí, nessa época, eu meio que eu falei, eu não vou mais contar o tempo, não vou mais colocar, porque isso tá muito difícil, eu já sou muito rígida, não sei o quê. Só que aí não adianta, porque você tem esse tempo que essa rigidez, né? Essa coisa rígida do tempo, ela tem a ver com uma coisa super interna, assim, né? Então, não adiantou, porque
tempo continuou interno mesmo, né? Eu continuei com essa rigidez de que eu estava fazendo alguma coisa, né? Então, esse tempo acho que tem a ver com isso, né? Estou fazendo algo, ou sei lá, tenho algo para fazer depois, e aí eu falei, bom, aí também não deu certo, assim, né? Então, eu gostei, assim, de ver essa coisa mesmo, mas é uma outra concepção, né? Não é só desligar Exatamente, é isso. não é só deixar o relógio desligado, e é uma outra coisa, né? Assim, que é mais complicada, assim, eu acho. A nossa relação com o tempo, a gente não para pensar, mas ela é muito recente na história, né? Porque, por exemplo, até décadas atrás, poucas pessoas se preocupavam com contar os segundos, por exemplo. Não fazia muito sentido uma relação com o tempo. O meu avô, ele dizia 1/4 de hora, porque é de um tempo que você não vai ficar dizendo assim, eu vou deixar 2 minutos no micro-ondas. Não tinha esse lance, né? Então era 1/4 de hora. O tempo, a relação com o tempo era muito diferente, né? Muito mais devagar, né? Te imagina antes da Revolução Industrial, como que não deveria ser, né? Em que as pessoas, poucas tinham relógio também, né? Claro que tinha o sino da igreja, a gente pode pensar coisas assim, né? Mas era uma relação mais, talvez mais orgânica, não sei muito que palavra usar, né? Mas era como se essa ansiedade, né, com um aspecto de precisão, isso é construído, né? Isso é recente. E isso altera a saúde, altera o corpo, os ciclos, né? Altera a velocidade, nossa velocidade de resposta emocional também, né? Então, o tempo é uma coisa muito complexa, a nossa relação com o tempo, né? O Nankai Norbu, ele conta, por exemplo, no mosteiro dele eles tinham um galo que cantava de manhã para acordar o mosteiro. E às vezes o galo falhava. Aí dava problema, porque o puja, como é que fazia com o puja? Então, mas era outro tempo, né? Porque como é que eles iam fazer, né? E aí também eles contavam respiração, usavam ampulheta, né, com areia, né? Era outra dinâmica, né? Era uma outra dinâmica. Isso que a gente nem está falando dos povos de hoje, sim, os povos amazônicos, os povos indígenas, e assim por diante, né? A gente está falando isso como se fosse um processo evolutivo, e não é, né? Óbvio. Oi, Célia. Oi, Henrique. Realmente teve muito impacto para mim também esse livro. E, eu acho a linguagem dele muito especial, né? Como ele é de uma delicadeza, de uma elegância a forma dele descrever as coisas, e são assim diferentes da nossa forma de pensar, né? Então já te faz já te joga numa posição diferente para você olhar daquilo de uma maneira diferente, né? Então, eu acho, para mim, foi como ele me sacudiu em tantos temas que ele abordou, mas sempre foi pela maneira dele colocar a coisa, né? Que, que é fora do comum da sua própria maneira de fazer as coisas. Mas nesse capítulo final, eu assim, especificamente, eu achei muito bonita essa expressão presença vigilante, que é bem a maneira de você, da mente olhar a mente, né? Você precisa dessa presença vigilante, mais ou menos por ali, né? Mas também essa questão da ganância habitual por substância ou então a ignorância quanto ao impulso kármico, né? O nosso sistema kármico, a nossa estrutura interna.
E foi interessante porque o Lama, no Surangama, ele falou sobre energia com respeito ao karma, né? Ele no Surangama, ele falou em algum momento que a essência do karma é o movimento da energia. Então, tudo assim se combina, né? Na situação, porque a gente, por intermédio dos nossos próprios equilíbrios dos elementos, a gente se move numa direção ou noutra, e aí, no final, o desfecho é que a gente tem que mesmo olhar para isso, por que a gente se move daquela maneira e por que a gente toma esse impulso para lá ou para cá e fica pulando de um lado para o outro, né? Tem mais é que relaxar no meio disso tudo. Ele é muito autêntico, né? O Chilen Norbo, né? E isso é muito impactante, né? Porque ele não... É como se ele usasse palavras que a gente não pensaria em usar. É muito interessante o jeito que ele faz, né? Ele foge de um... Se a gente fosse olhar de um aspecto literário, né? Ele foge de um jargão, vamos dizer assim, né? Ele foge de uma tradição de expressões, assim por diante, né? Ele dá outros usos, é muito bonito de ver isso, né? Para as palavras, né? Como que, de repente, palavras que a gente nunca pensava, elas podem expressar dimensões internas muito sutis, né? Então, é muito delicado da parte dele essa sensibilidade, né? De fazer isso, né? Ele não é alguém que simplesmente replica um jeito milenar, vamos dizer assim, né? Ele pensa sobre aquilo, né? Tá muito especial isso. É a marca dele, né? É o que pareceu. É o estilo dele, que é, de uma certa forma, poético, né? Ele tem Exato. o dom da palavra nesse sentido. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Henrique, ajudar a ler esse livro, porque sozinho não daria para encarar, não. Não daria para nem ficar muito na superfície, né? A gente se aprofundou de uma maneira muito especial aqui nesses temas. Foi muito legal. Obrigado, Célia. Tá bem, gente. Então, acho que a gente faz dedicação agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lup Chosun Ring Lu Chedzan Nin Sasun Chapa Peldru Ju Chosun Nan Wadan Midrau do Sung Edeshu.